Salve minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos, Thiago Prioste aqui com vocês para iniciar o módulo 6 sobre acordes do nosso curso de Fundamentos Teórico-Musicais. Então bora lá, já pega seu caderno, caneta, papel, lápis, borracha, tudo que você precisa aí para anotar, fazer as suas observações e no final da aula trazer as suas dúvidas aí para a área de alunos. Bora começar com a aula número 1 sobre tríades. Então pessoal, olha só. Antes de mais nada, né? Antes de a gente começar a ver as tríades, vamos aqui falar sobre algumas coisas importantes, tá? Coisas que a gente já viu, inclusive, no nosso curso. Uma revisão rápida sobre intervalos melódicos e intervalos harmônicos. Primeiro, os melódicos, né? São aqueles formados por notas tocadas isoladamente, uma após a outra. Tudo bem isso daí, pessoal? Caso fique dúvidas aqui nessa revisão, dá uma assistida novamente nas aulas anteriores para que você fique com isso bem firme, porque daqui para frente tudo que eu estou revisando é importante para que você possa acompanhar o que vai ser aprendido daqui para frente, beleza? Então, intervalos melódicos, né, uma nota após a outra, geralmente são aqueles que formam as melodias das músicas, né? E é geralmente feita também pela voz humana, mas logicamente que não é sempre, né? Tem melodias formadas por exemplo, violinos, guitarras, violões, qualquer instrumento musical aí, né, é capaz de fazer. Exceto os percussivos, tá? Que seriam instrumentos como bateria, por exemplo. Também pode ser feita por outros instrumentos, aí como eu disse, né, já está até aqui no nosso slide. E agora vamos entender então os intervalos harmônicos. São aqueles formados por duas ou mais notas tocadas simultaneamente. Pessoal, aqui entra uma coisa importante, tá? É isso que a gente vai concentrar aqui. Intervalos harmônicos. São chamados também por acordes, tá? No violão é comum se referir aos acordes usando o termo posições, ok? Como existem muitas notas, suas combinações geram inúmeros acordes. Imagina que você tem então aí 12 notas musicais e você vai combinando elas de diversas formas diferentes. Cada uma das formas como você combina essas notas é um novo acorde. Então dá para fazer muito acorde, né? Muito aluno me pergunta, quantos acordes existem? Nem sei. Muitos. Vamos adiante aqui então. Observações importantes, né? O que são acordes? Então, tudo isso aqui que está listado são acordes, tá? São intervalos harmônicos, são formados por duas ou mais notas musicais, são usados como cama para as melodias, ou seja, fazem um fundo, né, para que a melodia possa andar ali, caminhar por cima, né, da base de acordes. Usa-se improvisos também, né? A gente pode improvisar usando acordes. É bem interessante esse conteúdo que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Isso aqui é um conteúdo já de um curso intermediário. Os acordes também podem ser substituídos. Substituídos por quê? Por outros acordes, tá? Existe algo que se chama as funções harmônicas, as funções de um acorde. Alguns acordes têm a mesma função que outros, por isso podem ser substituídos por outros acordes, tá? E as notas do acorde, elas podem ser invertidas, trocadas de ordem. Aqui são algumas observações importantes que são estudadas ao longo dos nossos cursos aqui com mais profundidade, tá, pessoal? Mas caso ficou alguma dúvida aqui, pode mandar aí para mim que eu respondo para vocês. Agora, nós vamos estudar aqui quais tipos de acordes, né? Nós vamos estudar as tríades menores e maiores e as tétrades com sétimas menores e sétimas maiores. Nós já sabemos aí o que são sétimas menores e maiores, né? Já vimos isso lá nos intervalos, usando a nossa tabela qualitativa. Então, dá uma revisada nesse conteúdo se você ainda não lembra, ainda não sabe o que é sétima menor e sétima maior, se você não domina isso ainda, tá bom? Pessoal, até aqui tudo apenas observações, revisões, né? Nada mais. Vamos adiante. Olha aqui a tabela qualitativa, né? Lembra-se dela? Ela vai ser muito utilizada aqui. Nesse caso a gente colocou aqui a escala maior de Dó, né? Com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si preenchendo aí as células dessa tabelinha, tá? Revise essa tabela caso você ainda tenha dificuldades. Vamos adiante e agora finalmente chegamos no conteúdo que a gente vai ver aqui, né? O conteúdo novo. Tríades.
Vamos lá, vamos ler juntos aqui, eu vou explicando cada um dos pontos, tá? Tríades são os acordes formados por apenas 3 notas musicais. Olha lá, pessoal. 3 notas musicais diferentes. Por exemplo, eu junto um Dó com um Mi com outro Dó. É tríade? Não, porque eu juntei dois Dós, né? Dó, vamos dizer, um Dó grave, um Mi e outro Dó agudo. Isso não é tríade. Precisa de 3 notas musicais diferentes. Dó, Mi e Sol, por exemplo, aí é uma tríade, tá? E se tiver 4 notas, aí já não é tríade. 4 notas já forma um outro tipo de acorde, que são as tétrades que a gente vai estudar nesse módulo aqui ainda. A nota mais grave dá nome ao acorde. Como assim, pessoal? Você tem 3 notas musicais, uma delas tem que ser a mais grave, tá? A que for a mais grave, se a nota Ré, por exemplo, é a mais grave dessas 3 notas, esse acorde vai ter um nome Ré alguma coisa, tá? Ré maior, Ré menor, tá bom? Se fosse, por exemplo, a nota mais grave, vamos dizer, eu pego Dó, Mi e Sol, com o Dó mais grave. O acorde é Dó alguma coisa. Se fosse Mi, Sol e Dó, esse acorde seria Mi alguma coisa, apesar de ter as mesmas 3 notas, tá? Se esse acorde fosse Sol, Dó e Mi, seria Sol alguma coisa. Esse alguma coisa a gente vai estudar com calma depois, tá? Bom, instrumentos como o violão ou o piano, as 3 notas podem ser repetidas inúmeras vezes em oitavas mais agudas. Tá? Por exemplo, pego Dó, Mi e Sol. São apenas 3 notas. Mas, por exemplo, você toca piano ou violão, você sabe que você pode tocar mais do que 3 teclas ao mesmo tempo. Né? Você tem 10 dedos, você pode tocar 10 teclas. Então, digamos que você toca Dó, Mi e Sol, aí repete numa outra oitava, Dó, Mi e Sol, e numa outra Dó, Mi e Sol, e numa outra mais um Dó. Só que só tocamos 3 notas, Dó, Mi e Sol, em oitavas diferentes, foram repetidas. Isso não vai alterar o nome do acorde, tá? No violão a mesma coisa, só que no violão a gente tem 6 cordas, que você pode tocar simultaneamente e pode repetir notas mais agudas, né, nas cordas mais finas, nas primas, ok? Tudo bem, pessoal? A nota tônica é a mais grave do acorde, tá? Então, é o que eu estou falando agora, é a nota que dá nome ao acorde, a nota mais grave dá nome ao acorde e ela é chamada de nota tônica ou fundamental, tá? Então você pode chamar ela dessas formas aí, tônica, fundamental, principal também, beleza? Quando outra nota da tríade é colocada na posição mais grave, isso se chama inversão, tá? Aqui é um caso específico onde a gente está invertendo as notas de um acorde maior ou menor, tá bom, pessoal? A gente vai ver isso com mais calma também futuramente. Mas você pode inverter as notas, né? E isso pode mudar o nome do acorde ou apenas ser uma inversão, tá? É possível fazer 2 inversões com tríades. Lembrando que aqui eu estou falando de tríades maiores e menores, tá, pessoal? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é relacionado às tríades maiores e menores, que a gente já vai ver o que são, tá? Olha lá. Tríades menores e tríades maiores. As tríades menores são formadas pelos seguintes intervalos musicais: uma tônica, uma terça menor e uma quinta justa. Tá certo, pessoal? Então, usa a tabela qualitativa se você ainda tem dificuldade de saber formar, né, de encontrar essas notas. Pega lá, por exemplo, um Mi, põe como tônica. Quem é a terça menor do Mi? Né? Quem é a quinta justa desse Mi? Preencha a tabela passo a passo ali que você vai encontrar as 3 notas e você vai encontrar aí, usando esta formulinha, tônica, terça menor e quinta justa, uma tríade menor, tá? Nada mais são do que os acordes menores, tá, pessoal? Por exemplo, ali, olha, Si menor, Mi bemol menor. Né? São acordes. Si menor é um acorde. Ele é formado por tônica, que é o Si. Quem é a terça menor de Si? Si, mais um tom e meio, Dó, Dó sustenido, Ré. Né? E olha só, Ré é terça mesmo de Si? Si, Dó, Ré é terça. É a terceira nota após o Si. Quem é a quinta?
Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá tem que estar 3 tons e meio acima do Si. Vamos ver se o Fá realmente é a quinta justa ou não. Soma. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido. Na verdade, ó, 3 tons e meio. Só contar 7 dedos aí da sua mão, tá? Que aí você chega na quinta justa. Pessoal, tá com dificuldade em somar, de descobrir, pensa o seguinte, eu quero somar 3 tons e meio, é o dobro do número de dedos que você tem que contar. Tá? Por exemplo, quem é a quinta justa de Dó? Né? 3 tons e meio acima do Dó. Partiu do Dó, esquece ele, agora começa. Ó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Ok? Sol, 7 dedos aí, ó, é o dobro de 3,5. Tá? Terças menores, né? 1 tom e meio, né? Meio, 1, 1,5. São 3 dedos, ó. 3 é o dobro de 1,5. Usa esse raciocínio que pode te ajudar a encontrar. Agora, tríades maiores são formadas pelos seguintes intervalos musicais. Tônica, terça maior, quinta justa. Mudou o que aí, pessoal? Somente a terça, que agora é maior. Tríades maiores possuem terças maiores e tríades menores possuem terças menores, tá? Terças maiores estão 2 tons acima da tônica e terças menores estão 1 tom e meio acima da tônica, tá? São chamadas então as tríades maiores de acordes maiores. Exemplo: Ré maior, Sol sustenido maior. Vou pegar aqui o Ré maior de exemplo. Vamos montar. Ré, tônica, mais 2 tons. 2 tons eu preciso, ó, vou contar 4 dedos aqui na minha mão. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido. Fá sustenido é a terça maior. Se fosse a terça menor, contaria 1 tom e meio, ó, 3 dedos. Mas é Fá sustenido que eu estou buscando. Quinta justa, 3 tons e meio acima da tônica. Estou no Fá sustenido já, hein? 2 tons. 2,5, Sol. 3, Sol sustenido. 3,5, Lá. Lá é a nota que a gente está procurando aqui. Para quinta justa, quando a tônica é Ré. Beleza, pessoal? Essa é a formação básica de uma tríade menor e de uma tríade maior. Aqui um exercício proposto para vocês, pessoal. Vários, na verdade, né? E vocês vão respondendo essas questões. Se ficar dúvida, vocês podem pôr aí na área de alunos para que eu possa esclarecer para vocês. Ok? Olha lá, que notas formam o acorde Lá menor? Né? O acorde Lá menor, só para exemplificar aqui, é a tríade menor de Lá. Tríade menor de Lá é formada por tônica, o próprio Lá, né? Terça menor de Lá e quinta justa de Lá. Tenta descobrir quem que é. Opa. Que eu passei aqui. Ah, beleza. Depois, que notas formam o acorde Mi menor? Mesmo pensamento, mesmo raciocínio, tá? Aí uma questão diferente, aqui, uma forma diferente de elaborar a questão. As notas Ré, considerado tônica aqui, Fá e Lá formam qual acorde? Ré é tônica. Fá é o quê? Você tem que descobrir se é terça, maior ou menor, ou se é quinta justa. E o Lá é o quê? Você vai descobrir também se é a terça, se é a quinta justa. É uma das duas coisas. Aí analisa a terça. Ela é maior ou ela é menor? Se ela for maior, por exemplo, tá? Então, Ré é tônica, então você tem um acorde de Ré maior. Se a terça for menor e o Ré aqui é tônica, você tem um acorde de Ré menor. Tá bom, pessoal? Esse aqui é um exemplo. Não resolvi o exercício, quero que vocês pensem, quebrem a cabeça e façam aí, tentem descobrir a solução, ok? Depois eu deixo um gabarito sobre isso aí no material extra, conteúdo extra para vocês conferirem as respostas, tá? Bom, as próximas perguntas ali mesmo, os modelos vão ali embaixo. As notas Dó, Mi e Sol formam qual acorde? Repara que eu já pus assim, Dó, Mi e Sol. Se eu não falei qual é a tônica é a primeira que aparece ali. É o Dó, tá bom? O Dó é a tônica. Qual acorde vai formar juntando Dó, Mi e Sol? Mesma coisa no próximo exercício.
nota Sol, Si bemol e Ré forma qual acorde? Tenta descobrir aí. E assim por diante. Tá? Os outros exercícios são todos os mesmos modelos aí. Ok? Pessoal, essa aula aqui é só isso, tá? Eu creio porque a gente vai... Ó, a próxima aula é a aula 2, próximo vídeo. Então a gente encerra por aqui essa aula e eu vejo vocês na aula de tétrades. Um grande abraço a todos e até lá. Fui!